Bem, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bastidores do Sucesso. E como vocês já me conhecem e já assistiram a vários episódios, este podcast tem muito a ver não com sucesso, não é? Tem muito a ver com o caminho que é preciso traçar, às vezes automaticamente, outras vezes mais pensado, umas vezes com mais dor, outras vezes com mais prazer, entre aspas, com mais satisfação, mas que todo ele faz parte do caminho para aquilo que tu achares que é o sucesso para ti, não para os outros, não para passar para fora, mas como eu sempre costumo dizer, e quase todos os convidados vão falar sobre isto, do interior, cá dentro, não está nada fora, está tudo dentro. Depois o que passa cá fora já é uma consequência natural, seja boa, seja menos boa, mas é aceitá-la porque aquilo que tu decides e respeitar aquilo que tu sentes cá dentro é bem mais importante do que tudo o resto. Então, agradecer também, como é óbvio, acho que a gratidão é uma coisa que nós todos sentimos e poucas vezes pomos em prática, mas agradecer à On Air Podcast por esta oportunidade de estar com os meus convidados, com as pessoas que eu escolhi para estarem aqui a partilhar não o seu sucesso, mas o caminho que os levou a ter o seu sucesso, independentemente daquilo que seja. Agradecer a eles, porque sem eles não seria oportuno, nem seria um momento, não é, do adiar, como vocês já ouviram a minha história, não vou repetir, deste último ano e meio que andei aqui a maturar a ideia e, olha, é pôr, é fazer, mais vale feito do que perfeito, mas o importante é depois irmos alinhando as coisas para que as coisas fiquem perfeitas. Então, hoje é um desafio para mim, não é? Não é um desafio, mas é uma conversa, mas é desafiante, porque eu vou estar a ser avaliado durante todo o podcast, e eu não sei se vocês sabem quem ele é, mas quero-vos apresentar Alexandre Monteiro, mais conhecido pelo Decifrador de Pessoas. Alexandre, olá. Obrigada, já te agradeci em off, agradeço-te agora aqui em live por me dares esta oportunidade de estar aqui a conversar contigo estes breves minutos, que eu acho que de muito valor têm a acrescentar a pessoas que nos vão ouvir e que muita gente olha para ti, que tem uma ideia de ti, que se calhar hoje vão sair com uma outra ideia daquilo que é para ti. Ou não, vamos ver o que é que aí vem. Não, porque aqui o mau feitio é difícil de disfarçar. Bem, eu costumo sempre fazer isto nos meus convidados e tu não vais ser uma exceção. Sabes que hoje em dia fala-se muito das tecnologias, novas tecnologias, temos de estar para a frente, e vamos ouvir o que é que o ChatGPT diz sobre ti? Vamos ver o que é que ele vem. Atenção, se alguma coisa não estiver correta, não sou eu o culpado, é ele. Portanto, não me culpes. Bem, então, Alexandre Monteiro, natural de Mirandela, Portugal, interessou-se desde cedo pela interpretação do comportamento humano, licenciou-se sem terminar em gestão, mas decidiu seguir a sua paixão e vender tudo o que tinha para se dedicar integralmente, tudo o que tinha entre aspas, para se dedicar integralmente a esta área. Autodenomina-se como mestre em decifrar pessoas, profiler, palestrante internacional e coach de figuras públicas, políticos, atletas e líderes de empresas do top 20. Fizeste formações com ex-agentes do FBI, da CIA, do M16, enfim, espiões, várias coisas. Isto está correto o que está aqui? Quase. Não está tudo correto. O ChatGPT não sabe tudo sobre ti. Não sabe, só sabe aquilo que possa ser escrito ou não, e é algo que é bom usarmos todas estas tecnologias, mas é Torre na Chama mesmo, que é perto de Mirandela, sim, é aí que está a minha inspiração maior, foi aí que eu fui buscar. E é exatamente por aí que eu quero começar. Conta-nos lá quem era o Alexandre Monteiro na sua infância e porquê esta tomada de decisão de deixares o teu curso de gestão e enverdares por esta área que não é dita uma área normal. Assim, eu sempre fui curioso, sempre gostei de saber mais sobre pessoas, saber mais sobre os meus amigos, descobrir mais do que as pessoas diziam, era quase como um autodidata. Eu sou um fã de Sherlock Holmes, desde pequeno sou um fã de Sherlock Holmes, só que era uma pessoa muito tímida, era uma pessoa muito reservada. Não parece? Era, que é assim, porque há muitas pessoas que pensam que tu, da forma como nasces, é uma condição para ser aquilo que tu és. O que não é verdade. Eu nasci assim, não tenho hipótese, eu tenho esta genética, não tenho hipótese. Isso é tudo uma mentira que te dizem ou que tu acreditas. E então, eu era tímido, era introvertido, era uma pessoa muito reservada, não falava muito sobre mim, tal como não falo agora, e sempre com esta paixão de saber mais sobre os outros. Sabia que havia ali qualquer coisa que as pessoas não me diziam. E então, sempre à procura deste conhecimento, como autodidata, a ler livros de Sherlock Holmes, para mim fascinava-me. Que era olhar e dizer assim, como é que o Sherlock Holmes consegue perceber aquilo na pessoa? O que é que ele viu? O que é que ele não viu? O que acontece? Tu vais alimentando isto, vais crescendo, sempre com a minha timidez, tanto quando as pessoas falavam comigo eu corava muito.
Era um automático mesmo, ficava mesmo corado, não tinha esta vontade de ir ter contigo ou de ir ter com aquela pessoa e conseguir falar, a não ser com aquele grupo de amigos mais fechado, não conseguia fazê-lo. E então, sempre nesta procura, ler muito, na minha altura não havia tecnologia, havia cartas, não é? Era a tecnologia que havia, eram cartas, nem telemóveis havia. Eu também sou desse tempo. Exato, e então, pronto, o que é que tu fazes quando vais querer aprender sobre um tema que é apaixonante para ti? Se não houver um curso normal, não é? Chamado normal, tu não tens hipótese de seguir a tua paixão. E então a minha família que é que diz? Ok, então olha, vais para... A minha família é que diz, o melhor para ti é ir para a gestão. Tu vais para a gestão porque é um trabalho que te vai dar futuro, é um trabalho que podes ter toda a vida, é aquilo que as pessoas precisam. Pronto, é aquela questão de quase como te vender um futuro seguro. É isto que eles fizeram. Então fui para o curso de gestão, terminei o curso de gestão, vou trabalhar em gestão. Quando eu trabalho em gestão é que eu percebo que, ok, não é isto que eu quero. E então, durante este caminho, conheço também a minha mulher, por isso é que a minha inspiração vem de Torre Dona Chama, porque nós dois somos Torre Dona Chama. Então, conheço e decidimos os dois seguir este sonho, com muito custo, com muito esforço, e então fomos investir todo o dinheiro que tínhamos nestes cursos. E então, a partir daí, foi esta caminhada e esta jornada. O que é que, falaste aí, vamos lá outra vez, o que é que se tivesses que te relembrar assim, de um episódio da tua infância ou da tua juventude, qual foi assim o episódio que mais te marcou nesse processo até entrares para a faculdade? Não tenho assim nenhum episódio, porque eu vivo muito o dia-a-dia e valorizo muito o dia-a-dia, desde sempre valorizei o dia-a-dia. O episódio todo, não da minha infância, mas que eu tenho sempre em mente, é o dia que eu conheci a minha mulher. É o dia que mais me marcou. Agora, aqueles episódios ter assim uma coisa muito diferente, ou seja para a dor, seja para o amor, é-me indiferente, porque eu sempre tive esta questão de, eu vivo hoje a preparar o amanhã. É isto que eu faço. O que está para trás é só aprendizagem. Isto aqui fui, pronto, alimentando, ou li em algum lado, ou ouvi em algum lado, porque eu sempre gostei muito de ler. E até agora, lembrando-me, há um livro que eu sempre tive como consulta, que é chamado Ilusões. Uhum. E ele tinha lá uma frase muito engraçada, que isto estou-me a lembrar agora, que ele dizia, queres saber se já cumpriste a tua missão na Terra? E a pessoa, nós fazemos a nossa pergunta, sim, até gostava de saber. E ele diz, estás vivo ainda não. E então eu vivo muito assim, se estou vivo, ainda não cumpri aquilo que eu tinha cumprido, então vivo muito presente, a pensar como é que posso ser melhor no futuro. Estás sempre muito centrado naquilo que é o hoje e não a pensar no que é que poderá ser o amanhã. Não. Embora o prepares o amanhã é dia seguinte. Mas, sim, preparo e vejo muito o passado. O passado para mim não é carga, não é fardo. Para mim essa é a aprendizagem. Como é que me vai tornar melhor para ser melhor hoje e para ser melhor amanhã. É isso que eu faço com o passado, não me agarro ao passado. Tiveste assim, qual foi assim um momento em que tu decides, pá, eu vou ser decifrador de pessoas, é isto que eu vou fazer para a minha vida? Foi algum episódio que aconteceu na tua vida? Já percebes que sim, já percebi que contaste que esta questão do Sherlock Holmes tem aí, é o teu ídolo da infância, não é? Mas assim é mais para a frente, já quando já estás assim um bocadinho na fase mais adulta, ou pelo menos mais consciente, não estou a dizer que tivesse sido inconsciente, mas que tivesse assim mesmo, olha, é mesmo por aqui, é isto que me apaixona, é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. A decisão foi no momento, mas eu acho que foi amadurecendo conforme vais trabalhando e percebendo que aquela segurança que tentaram vender não é felicidade. Porque uma coisa é assim, tu podes ter segurança ou podes ser feliz, ou podes ter segurança e ser feliz, é uma questão de cada um ter o seu caminho. Mas eu senti que na altura a segurança que me tinham vendido, a minha família, as pessoas com quem eu mais andava, que isto não me dava felicidade, não era o meu caminho, não me sentia bem, não estava na minha vibe, vamos chamar assim. E há uma altura que eu digo assim, ok, ou vou escolher segurança, ou vou escolher felicidade. E ao falar aqui com a minha mulher, diz assim, ok, para que lado é que nós vamos? Vamos para o lado da felicidade. E esta felicidade tem um custo, e isso é que na altura eu ainda não sabia. E esta felicidade e isto, pronto, foi mais desafiante. Não é fácil ser feliz. Queres enumerar assim um custo ou dois que tenha... Sim. É só porque as pessoas lá fora que nos estão a ouvir provavelmente estão a fazer esta pergunta. Um custo, então, mas para ele as coisas não foram assim. Não, é para toda a gente. Tem até dois custos, que é a insegurança. A insegurança, ser feliz, o custo é a insegurança. E o outro é muito trabalho. Tem estes dois custos,
que se tu estiveres disposto a pagá-los, acabas por ganhar segurança e felicidade. Mas é muito engraçado, que é quase aqui há um pensamento antagónico, eu penso que vou ser feliz quando estiver seguro, mas a tua felicidade está atrás da tua insegurança. E às vezes tu, à procura da insegurança, é onde vais ser infeliz. À procura da segurança, desculpa, é onde tu vais ser infeliz. Porque a questão de segurança é só uma ilusão. E cada vez mais nos dias de hoje, estou à procura de, eu vou para um trabalho seguro. Atenção, o que resultou comigo pode não resultar com mais ninguém. Claro. Atenção, porque há pessoas que têm trabalhos seguros, chamados seguros, e são felizes. Tudo bem. Agora a questão é, tu estás num caminho que não te faz feliz só pagando o preço da segurança, para mim não vale a pena. Então hoje, muito menos. Se calhar as pessoas deixam um bocado de viver a vida, não é? Porque as pessoas pensam que estão a viver, mas na realidade elas não estão a viver porque não conhecem da realidade. Sim, quem não é feliz não está a viver. Ponto. Há pessoas que estão a sobreviver, não é? E há pessoas que estão a viver. E eu aqui, a minha forma de medir é com felicidade. Eu tenho uma forma muito simples de ver a vida, que é, como é que eu sei se o meu negócio tem sucesso? Em vez de KPIs, não sei o quê, medir métricas, não. Ganho dinheiro, é um bom negócio. Não ganho dinheiro, não é um bom negócio. Simplificar. Pronto. Como é que eu sei que a minha relação é uma boa relação? Tenho amor, é uma boa relação. Não tenho, não é. Pronto, como é que eu sei que a minha vida é boa? Simples, estou feliz, a maior parte do tempo é boa. Não estou, não é. Pronto, é muito simples, não vale a pena inventarmos muito. As pessoas tendem a complicar muito. É na simplicidade que está a beleza, não é? Sim, mas a simplicidade dá-me trabalho. Porque ser simples não é ser simplista. E para ser simples tu tens de ter todo um conhecimento e uma aprendizagem para tornar tudo mais simples, porque para complicar é fácil, é muito mais fácil complicar. Eu digo, a complicar é descer, para simplificar é subir. Tu tens de treinar muito para que as coisas sejam simples, para olhares para a vida de uma forma, como ela é, e não inventares coisas como é que ela é, como é que podia ser, ou o que é que foi. Porque também entra muita comparação com os outros, não é? Com a vida dos outros. Nós temos muito, vou falar nós, pronto. Sim, temos muita tendência de olhar para o lado e dizer, mas a minha vida não é tão boa como aquela, ou eu podia ser assim, ou poderia até fazer aquilo que ele está a fazer. Não, isto acontece muito, não é? Isso é bom. Aqui é bom, eu tenho a certeza que é bom. Porque o que é que acontece? As pessoas às vezes têm padrões comportamentais e têm comportamentos que acham que são maus. É como a ansiedade, é como outros comportamentos que a sociedade intitula como maus. Comparar é bom. Agora, não é o que comparas, é como é que tu fazes a seguir ao comparar. Porque eu posso olhar para ti e dizer assim, olha, o Rui tem sucesso. E fogo, eu estou triste, eu não tenho sucesso. Vou falar mal do Rui. Vou falar mal dele. Ou então posso ter outra atitude, que é, o Rui tem sucesso, o que é que ele fez para ter sucesso? Então deixa-me fazer igual ou melhor. Aqui não é a comparação, porque é impossível tu não comparares, porque é um mecanismo de sobrevivência. É a forma como tu olhas para esta comparação. E se tu estiveres em dor, o que acontece? E a dor aqui é quando tu estás mal contigo, quando tu não tens aquilo que tu queres, quando não tens boas relações, quando não tens boa vida, estás em dor. Então olho para ti em dor. E a dor, como torna-nos menos inteligentes, torna-nos mais apáticos, torna-nos mais invejosos e egoístas, eu olho para ti e quero te destruir. Agora, se eu tiver uma vida em amor, se estiver à procura daquilo que eu quero, seja aquilo que for, eu olho para ti e digo assim, olha, aquilo que o Rui está a resultar, deixa-me ser melhor que ele. Ou então, é melhor, deixa-me fazer uma parceria com ele, para eu também ser bom como ele. É assim que a diferença é esta. Não é a questão da comparação em si, é como a ansiedade, é a mesma coisa. A sociedade é o mal agora de todos os tempos. Não é. A ansiedade é boa, é um mecanismo de sobrevivência. Agora, como é que tu estás a lidar com a ansiedade? Porque a ansiedade o que é que faz? Prepara-te para aquilo que vem. Tens um problema, a ansiedade o que é que diz? Ok, tens um problema, então como é que eu vou resolver este problema? Isto é ansiedade. Agora, as pessoas transformam a ansiedade em preocupação. Que é, eu tenho um problema, o que é que fazes com isso? Nada. Agora arranjei outro problema. A ansiedade o que é que diz? Então vamos resolver. Não, estou bem aqui. Então não resolvo, tenho 2 problemas. Então, isto acontece 1, 2, 3 mil vezes, a ansiedade, com tanta coisa para resolver, vai se transformar em preocupação. E quando se transforma em preocupação, o que é que o cérebro diz? Como o cérebro tem que resolver os problemas todos, que é obrigado, não é? Porque é uma condição também natural nossa, que é responder às perguntas, não respondendo a isto, gera pensamentos ruminantes. Então isto nunca fecha. Como nunca fecha, então as pessoas ficam muito preocupadas, não ficam ansiosas.
E isso leva a outras coisas, não é? Depois, não é? Exato, por isso é que eu digo, a ansiedade é um superpoder, mas tens que resolver os problemas que a ansiedade te gera, porque a ansiedade é quase como um alerta. É um alerta, ela alerta, está aqui um problema, como é que vai resolver? É um mecanismo de sobrevivência. Agora, tu tens é que ter a inteligência e a capacidade e o conhecimento para dizer assim, como é que eu vou resolver este problema? Se não tiveres, tens que ir à procura. E isto é que é o superpoder da ansiedade, e muitas pessoas negam, preferem chamá-lo doença. Falaste aí já 3 ou 4 vezes da tua mulher. Só? A data de hoje, Já devia ter falado agora, mais, já devia ter falado mais. Estás a falhar. Já estou a falhar. Não. Mas é notório a vossa cumplicidade, e deixa-me dizer-te isto porque eu estou de fora e portanto eu também posso falar sobre isto, a vossa cumplicidade, a vossa presença, o vosso olhar, a vossa sincronicidade, ela é notória, não é preciso estar abraçado ou dar beijinhos para perceber que existe amor entre vocês os dois. Que papel tem ela preponderante nesta tua vida, eu não diria agitada porque ela não é agitada, mas esta tão vida de holofotes, fama, etc., mas como é que é isto? Como é que se gera isto? Que papel tem ela e como é que se gera isto tudo? É fundamental. Aqui não é, eu digo sempre, 80% do sucesso é dela. E principalmente até em momentos desafiantes, foi ela que me deu um olhar diferente sobre as coisas. Aqui a nossa parceria, que isto é mesmo uma parceria, além de uma relação, é uma parceria, é fundamental para os momentos bons, para os momentos maus, para ver as coisas que tu não vês, para sentir coisas que tu não sentes, para te aperceberes de coisas que tu não te apercebes. É tudo, é um viver. Eu não te consigo bem explicar o que é, porque é um sentimento. E às vezes nós decifrarmos aqui, ou então estarmos aqui a definir um sentimento é muito difícil. É uma cumplicidade mesmo. E aqui eu sinto, é quase como tens 2 pernas, não é? E se te falha uma perna, a tua vida é muito mais difícil. Tu vives igual, mas é muito mais difícil. Para chegares a algum sítio qualquer é muito mais difícil, não é? E aqui eu sinto que a minha mulher é isto, é este equilíbrio. Aquilo que eu não tenho, ela tem, aquilo que ela não tem, eu tenho, aquilo que nós queremos os dois, aquilo que nós não queremos os dois, e isto torna-nos muito fortes mesmo. Muito fortes mesmo. Parabéns por isso. Parabéns pela vossa... E até um episódio muito giro. Conta que eu nós saber. Temos... Que, ela está ali a olhar para mim. Naqueles inícios mesmo, quando nós chegamos com este conhecimento a Portugal, não é? Ninguém acreditava em nós, ninguém queria saber de nós para nada, e então eu fazia o porta a porta, eu andava porta em porta, de empresa em empresa. Olha, o que o decifrar pessoas é muito bom para a sua empresa, para as suas equipas, para a liderança, para comunicar com os clientes, é tudo muito bom, e as pessoas não queriam. Não quero nada disso. Há outras pessoas que diziam, então, olha, decifrar pessoas, e a pessoa que me dizia, olha, pode-me ler aqui a mão? Tá bom. Então o meu signo, o que é que diz esta semana? Porque as pessoas no início, isto há 10 anos atrás, as pessoas não sabiam o que era o decifrar pessoas, o que era o profiling, não sabiam, não faziam a menor ideia. Então associavam sempre à questão do esoterismo. E tu chegas, passado algum tempo, bate porta, o que é que tu dizes? Vou desistir. Não quero mais. Por acaso eu ia te fazer essa pergunta, já tinhas pensado em desistir? Sim. E na altura chego a casa e eu digo-lhe a ela, não quero mais. Vou arranjar um trabalho seguro, vou fazer uma coisa que não gosto, mas que nos vai dar segurança, porque nós investimos tudo o que tínhamos e o que não tínhamos para seguirmos o nosso sonho. E então ela só me diz, olha, vai-te deitar e amanhã falamos. E foi só isto, percebes? Aquela calma, aquela serenidade que ela me deu, eu fui-me deitar para outro dia, o dia de ontem já nem tinha acontecido, percebes? Continuámos. E aquele dia para mim foi fundamental para nós chegarmos onde chegámos e ainda não chegámos a lado nenhum. Uau! É isso, às vezes nós passamos por certas determinadas coisas que nós estamos, e eu falo também por isso, porque acho que também tenho essa ligação com a minha mulher, de às vezes tentar, não é explodir, mas é aquela coisa de, mas as coisas não estão, e ela também, ok, se calhar amanhã vais pensar diferente, ou se calhar daqui a 2 dias já vais pensar diferente, vais ver que isso é ela diz muito utilizando, é uma coisa do momento, não é? E então tem calma, as coisas vão se resolver, e na realidade elas resolvem-se mesmo. Normalmente elas têm sempre razão, não é? Portanto, e quando não têm, pronto, temos que dar. Não, brincadeira. Brincadeira. Formações com agentes da FBI, CIA, etc. Como é que foi isto? Como é que é os bastidores disto? Conta-nos lá. O que puderes contar, claro. São pessoas completamente normais aparentemente. Porque normalmente o que é que se costuma dizer? Nós pensamos que o mundo da espionagem está associado ao James Bond,
ou Jason Bourne, que é aquela parte toda charmosa, que pistolas... Mas tem alguma verdade? Esses filmes têm alguma verdade ou não? Hão de ter alguma verdade, mas não é isso que se ensina na espionagem. Ok. Não é isso. As pessoas com quem eu aprendo são pessoas completamente normais, que tu normalmente até passas por elas nas ruas, nem sabes que são do mundo da espionagem ou não, porque eles têm um termo muito que é ser cinzento, que é passar despercebido. Eles não gostam de ser muito vistos como um James Bond, não é? Mas também não gostam de ser aquela pessoa que é uma pessoa muito submissa, nós chamamos de vítima atraente. Não é? Eles gostam muito daqui do termo cinzento. E muitas vezes há pessoas que eu aprendo que têm 120 quilos, completamente parecem pessoas abandalhadas, como pode ter aquela pessoa que parece um hippie, como pode ser uma pessoa que, eu estou-me aqui a lembrar, aquela pessoa de fato e gravata, mas que se confunde com todos os fatos e as gravatas que tu vês, pode ser uma pessoa como nós, que se veste como nós, assim mais de uma forma diferente, não é? Formal, mas casual. Por isso não é aquele mundo do show, isso não existe lá. É tudo muito do dia a dia. Agora, qual é a grande diferença? É aqui. Aqui é onde se trabalha. E é aqui que eles partilham o know-how e que me fizeram perceber o quão vulnerável eu sou, o quão sugestionável eu sou, o quão totó eu sou. Porquê? Porque nós muitas vezes temos a percepção que nós controlamos a nossa vida, que nós controlamos as nossas ações, as nossas decisões, que ninguém nos influencia, mas esquece isso. Esquece completamente isso. Eles dizem, é o firewall effect, que nós pensamos que temos esta firewall, mas não temos nada. E aqui este mundo é o que traz este know-how de como é que eu vou saber mais sobre ti, como é que eu te vou influenciar para tu fazeres aquilo que eu quero fazer, pensando que és tu a fazê-lo e ainda por cima ficares feliz. E depois, cada uma das agências tem uma forma diferente de o fazer, sendo que as bases e os básicos são muito semelhantes, mas a forma como o fazem é completamente diferente. Por exemplo, a CIA é muita questão da influência, da manipulação. O FBI já é uma parte mais formal das coisas, muito mais sistematizada. Quando estamos a falar do MI6, é muito gentleman, muito daquilo do falar, do cavalheirismo. Quando vais para uma Mossad, vale tudo. Vale tudo. E aqui a questão é que tu consegues chegar a níveis, depois de aprenderes o que eles ensinam, tu chegas a níveis que tu nunca imaginaste chegar. E é isto que me fascina quando eu estou com eles, que é como é que uma pessoa normal, de aspecto normal, porque eles não são normais, de aspecto normal, como é que eles conseguem chegar a sítios que tu nunca imaginavas chegar. E às vezes com técnicas simples, que são coisas muito simples. Basta às vezes teres confiança em entrar num lugar. Tu às vezes quando queres entrar num lugar, quando tu sentes que estás inseguro, tu próprio te denuncias. E eles o que é que fazem? Vamos entrar num lugar, temos que ter um acesso a isto. Mas eu não tenho cartão, não tenho autorização. Às vezes, sabes o que é que eles fazem? É só entrar. E a pessoa diz, quem é? Olha, eu sou o X. E entram. Coisas simples. É que o mundo da espionagem é tão simples, mas não é simplista. Sim. Que eles conseguem resultados brutais. É isso que eu te consigo dizer só. As pessoas olham para ti e hoje, obviamente, o teu nome é reconhecido, está fora de questão. Acredito que toda a gente já sabe quem tu és e o que fazes. Se sabem qual é a tua mensagem ou não, isso depois já é outros 500 e a interpretação deles, mas isso não interessa agora aqui. Eu reconheço em ti e vejo que é preciso estudar isto, não é? Ou seja, não é só, eu vou aos Estados Unidos, estou lá, tiro uma formação e agora já sou cifrador de pessoas. Não é isto. Conta-nos lá aqui um bocadinho como é que é este processo. Este é um processo doloroso, é um processo que demora, é um processo que tu tens que não só estudar, mas também pôr em prática. Conta-nos lá os bastidores disto, como é que isto funciona, não é? Primeiro o conhecimento, e estás interessado em conhecer, não é ir à procura de um certificado. É ter o fascínio. É teres fascínio, teres interesse e não ir à procura do certificado. Porque há pessoas que só vão aprender para ter o certificado. Eu vou lá para estar lá, para sair de lá com o certificado, para mostrar o certificado à pessoa e dizer que eu sou bom nisto. Isto esquece, nunca funciona. Tens muitos certificados, mas não tens conhecimento. Aqui o ideal é, vais aprender e tomar muita nota. Notas, escreve. Não confies na memória. Porque há muitas pessoas que confiam na memória, que é, eu vou ouvir isto, eu vou me lembrar de tudo. A quantidade de pessoas que eu vejo em formação, que nem um caderno levam, nem uma caneta levam.
Eu dizia assim, estas pessoas têm uma capacidade de memória brutal, o que na média é 7%. Tu retens 7% daquilo que tu ouves. E então, pronto, escreves. Depois, qual é a segunda etapa? Ler o que tu escreveste. Não é o que é que faz a maior parte do pessoal, toma notas num curso, e depois nunca mais abre o livro. Nunca mais eu abro o livro, nunca abro o caderno. Claro que aquilo vai esquecer, porque nunca podes confiar também só na tua memória e na memória visual. Não é? Tens que te ouvir a ti próprio. Então vais, depois de aprenderes, depois de leres isso tudo, vais sistematizar. E é aqui onde muitas pessoas depois não conseguem depois aplicar, que é, tens que criar sistemas. Porque senão fica tudo em slogan. O que é a diferença entre sistema e slogan? Eu aprendi a decifrar pessoas. Isto é um slogan. Agora, eu dizer assim, eu criei um sistema daquilo que eu aprendi para decifrar pessoas. Isto é um sistema, porque o sistema ajuda-te a criar um caminho para tu seres melhor. Porque o teu cérebro precisa de um sistema e de um fluxo, não é? Para pôr em prática, senão não vai memorizar. E então, criando esse sistema, tudo é mais fácil. E depois a seguir, pôr em prática esse sistema. E como é que isso se põe em prática? Pôr em prática é tu olhares e pôs no teu dia-a-dia aquilo que tu fazes. Porque é a questão, se não funciona para ti aquilo que tu fazes, não vai funcionar para ninguém. Porque há muitas pessoas que podem estar a falar sobre um tema, mas depois não são aquilo do que falam. Não é? Eu dou-te um exemplo, o que eu era há 10 anos atrás não é o que sou agora. Porque eu obrigo-me a pôr em prática tudo aquilo que eu aprendo. O que não funciona comigo, não falo. Tu estás sempre em modo on. Atenção, eu vou dissecar esta pergunta porque pode ser mal interpretada. Não és nenhum personagem. Não. O Alexandre existe e posso-vos garantir, o Alexandre em palco é exatamente a mesma coisa que está aqui. A análise que ele tem que fazer sobre mim ou sobre qualquer pessoa que está com ele, ele fala, não é porque ele faz isto como profissão, é porque ele é isto enquanto profissão. É isto? Sim, é o meu modo de vida mesmo. Pronto, e isto é desafiante, não é? As primeiras vezes quando eu vi o Alexandre pensei, ok, mas isto não é uma questão de personagem no mau sentido, mas pronto, ok, ele está aqui a desempenhar o papel de Alexandre o profissional, e o Alexandre não profissional já não é assim. Esqueçam isso não existe. Aliás, vocês já me viram falar sobre eu, Rui, consultor imobiliário, sou exatamente o mesmo Rui que sou enquanto pessoa, enquanto marido, sou fiel a mim próprio, sou divertido, sou aquilo que tiver que ser, porque sou eu, existem duas personagens, existe só uma. E eu, quando olho para ti, vejo isso e sinto isso, está bem? Para as pessoas perceberem, tens assim, tipo, e se é que podes contar, não é? Algum exemplo prático, que tenhas alguma situação caricata que tenha acontecido enquanto estavas a aprender no início, ou até mesmo agora, alguma situação caricata que possas contar? Lá está, não me lembro assim de nada muito engraçado, lembras-te? Não. A questão é que não me lembro assim de nada muito engraçado. É assim, tenho uma lição, porque muitas vezes nós pensamos que podemos dizer tudo, o ser honesto, aquela questão de ser honesto, não é? Eu digo-te a verdade, e nós temos orgulho às vezes, eu vou-te dizer a verdade, porque eu sou uma pessoa verdadeira, e eu aprendi, primeiro vou-te dar a lição e depois vou dizer o que é que aconteceu, é que honestidade sem empatia é rudeza. Quer dizer, eu dizer tudo o que eu sinto, tudo o que eu vejo, só porque eu sei, não tendo em conta o impacto que vai ter em ti, isto é rudeza. E tenho uma situação numa formação onde nós estamos a almoçar e uma pessoa que estava a tirar a formação comigo, eu disse-lhe, olha, tu tens muita raiva na tua vida. Ele era inglês, é inglês, não é? Tens muita raiva na tua vida. Ele diz, mas quem é que te perguntou alguma coisa? E isto aqui fez-me quase como um acordar, assim, opa, se as pessoas não me perguntaram, não digas. Já me deste essa dica. Exatamente. Desculpa, agora lembrei-me, veio-me aquele episódio à porta do auditório. Bem, não interessa, agora não vou ter. E isto foi uma lição que a pessoa não me perguntou nada. E aqui eu só estava em ego, com aquele conhecimento, porque quando tu aprendes alguma coisa, seja engenheiro, arquiteto, médico, ou o que for, tu tens a tendência de o teu ego aumentar um bocadinho, não é? Então tu tens estas capacidades, então tu achas que toda a gente quer saber isto, ou toda a gente se importa com aquilo que tu sabes. E então eu naquele dia tive este vislumbre, não é? De dizer, estás muito raiva. Ele disse e ficou chateado comigo. Durante a formação toda não falou comigo, porque eu não tinha esta autorização para estar a decifrá-lo, porque ele não me pediu. E então depois no fim lá conseguimos falar, lá resolvemos as coisas, eu expliquei porque é que eu tinha feito, que era o meu perfil. E então é a única coisa que eu me lembro, porque normalmente é o que eu digo, do passado trago lições.
Mas deve ser desafiante, não é? Tipo, tu que tens esse know-how todo e que tu, aliás, tens e és, não é? Deve ser desafiante, não é? Tipo, não, às vezes, epá, tenho tendência a falar demais ou a dizer coisas, mas lá está, acabaste de dizer que aprendeste, essa foi a enorme lição de que eu só vou falar se alguém me perguntar, e isso é bom. E tu acabas, e o mundo da espionagem dá-te muito isto, estas lições simples, todas de uma forma simples. Eles têm uma lição, eu adoro esta lição, que é: o primeiro café eu tomo com toda a gente, o segundo sou eu que decido. Para dizer o quê? Quando tu conheces alguém de novo, eu tenho a capacidade de decifrar como é que a pessoa é. Qual é o perfil, quais são os valores, quais são os medos, o que é que ela precisa, como é que eu consigo influenciar, quais são as vulnerabilidades dela. Eu, no primeiro café, eu consigo perceber isto tudo. Mas eu podia dizer isto tudo, mas não digo. O que é que eu faço? Decido se vou tomar café, o segundo café contigo ou não. É isto que eu faço a partir de hoje. Eu despeço pessoas na minha vida. Despeço. Quando eu sinto, eu não vou falar porque é que eu estou a fazer. Simplesmente vou despedindo das pessoas devagarinho, com calma, com serenidade. Não ando aqui em lutas de ego, dizer assim, eu vi isto em ti, ou tu és assim. Opa, não faz sentido nenhum. Já agora, em 30 segundos, decifra-me lá. Ui, queres mesmo isso? Quero, eu aceito o desafio. Sim, aqui a questão, o que eu decifro em ti é que és uma pessoa que valorizas muito a palavra. E normalmente quando essa palavra não é quebrada, tu entras em impulsividade. Tu geres muito esta impulsividade, que é uma questão que tu vais trabalhando, não é? E és uma pessoa muito teimosa ou persistente, como tu quiseres chamar. És uma pessoa ligada a pessoas e valorizas o passado. Infelizmente ou felizmente, depende das lições que tu tragas, és uma pessoa que valorizas muito o passado e estás muito ligado às tradições mais familiares do que propriamente culturais. Ok, então seguimos. Sim, é verdade, tudo o que ele disse é verdade, bate certo, é incrível. Olha, estamos quase a chegar ao fim, porque eu acho que ainda nem começámos. Ainda nem começámos e já acabámos. Qual é a maior ilusão que as pessoas têm sobre o teu trabalho? Boa pergunta. E normalmente quando respondemos com uma pergunta é sinal que queremos ter tempo para pensar. A maior ilusão que elas podem ter é que é fácil. Basta só ler um livro ou ler uma revista para fazer aquilo que eu faço. Acho que é a maior ilusão que as pessoas possam ter. Têm. Atenção, é simples. É simples fazer o que eu faço. O conhecimento é simples, mas tens que te entregar um bocadinho. Tens que ser para ter, não é? Ou seja, tens que fazer aquilo que é importante. Aliás, entre o ser e o ter existe o fazer, como é óbvio, tu falaste disso há bocado também, mas essencialmente é isso, não é? Que é não só ter o conhecimento, mas teres o conhecimento e depois não o pôres em prática e todos os dias como tu fizeste e como tu fazes, atenção, porque ele todos os dias é isto, não é? Sim. Portanto, como já falámos sobre isto. E aqui até para dar aqui só mesmo uma dica a muitas pessoas é: não procures saber para ser admirado. Não procures partilhar conhecimento para ser admirado. Procura conhecimento para ajudar pessoas, que é a última fase para tu te tornares bom naquilo que tu fazes. Que é ser aquilo que tu aprendes e depois ensina aquilo que tu aprendes para que as pessoas que aprendem aquilo sejam como tu ou melhores que tu. Isto é que é o grande segredo. Fica a dica, está bem? Ouviram? Estamos numa fase final. E esta já é uma fase em que eu faço a todos os convidados que aqui estão, é um desafio, 2 desafios na realidade, que é que olhasses para a tua câmara e imaginasses lá o Alexandre com 18 anos, que mensagem é que lhe deixarias? Começa mais cedo. Não procures segurança, procura aquilo que te apaixona, claro que aqui olhar para a câmera para ti, mas começa mais cedo, não caias na ilusão que vais ser feliz só por ter um carro e uma casa. Procura construir primeiro quem tu és e depois isto vai-te dar a casa e o carro. Ou seja, trabalha e por consequência as coisas vêm. Sim. Trabalha sendo tu próprio, como é óbvio, não é? Que é um bocado isso que falta hoje em dia. Eu sinto isso na pele, é importante dizer que muitas das coisas que o Alexandre falou hoje aqui, eu sinto-as, passei por elas também. Hoje olho para elas exatamente e reconheço-as, mas na altura tinha que passar por ali, se calhar não, tinha mesmo que passar por ali, mas é muito isso. O segundo desafio, e para acabarmos,
eu quero acreditar que este podcast pode ser visto por milhares de pessoas e milhões de pessoas, é aquilo que eu acredito e é aquilo que eu anseio. Visualização é bom, é um dos segredos também. Pronto. Eu sempre fiz muito visualização. Eu gostava que tu, ao dia de hoje, deixasse uma mensagem, não a mim, não às pessoas que estão só a ver, mas ao mundo. Não trabalhes para o mundo, trabalha para ti. Muda quem tu és e quando tu mudares o que tu és, o mundo à tua volta vai mudar. As pessoas estão demasiado preocupadas a querer mudar o mundo quando elas não se mudam elas próprias. Melhor é impossível. Alexandre, olha, eu quero deixar-te aqui, e tu sabes que é sentido, porque tu deves sentir isso melhor do que ninguém, uma gratidão imensa por ter estado estes minutos à conversa comigo, com tantas mensagens, curtas, mas tão impactantes, e não é preciso estar 2 horas a gravar um podcast ou dar 2 horas à conversa para perceber a pessoa que tu és, a personalidade que tu tens e aquilo que tu queres para ti, para a tua família e para o mundo. Obrigado, Alexandre. Eu é que agradeço imenso. Tá? Portanto, agora obrigado. Já podes falar bem, não é? Portanto, Agora já. Agora vamos desmontar, vamos desfazer aqui a persona. Malta, obrigado por estarem desse lado, agradecer obviamente sempre a quem nos ajuda, agradecer ao Oner Podcast por nos permitir estar aqui, agradecer ao Alexandre por estar aqui com a sua esposa num feriado, já estou a dizer quando é que estou a gravar, mas não faz mal nenhum, é verdade, estamos a gravar num feriado e estas coisas têm mesmo que se agradecer do fundo do coração e eu sou um sortudo, acho que também trabalho para isso, mas sou um sortudo por ter pessoas destas à minha volta e por os ouvir e não só ouvir, captar e interiorizar algumas das mensagens que hoje foram faladas aqui e hoje foi muito forte. Obrigado a todos, vemo-nos no próximo episódio.